Fala, impressionadores, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar sequência à nossa aula sobre os algoritmos de aprendizado de máquinas, falando sobre o KNN, ou K-Nearest Neighborhood. Então, para a gente continuar, eu vou pedir para vocês deixarem a curtida nesse vídeo e seguir a gente aqui se você ainda não segue, porque essa aula tem muita coisa legal. Então bora lá! Para começar a falar do KNN, eu quero mostrar para vocês essas duas figuras aqui e quero que vocês pensem sozinhos, sem saber nada sobre o algoritmo e me respondam: qual será que é a cor desse ponto aqui? E a cor desse ponto da segunda figura? Eu acho que a maioria das pessoas vão responder que esse ponto é roxo e esse ponto é amarelo. Você respondeu isso? Deixa aqui nos comentários falando sim ou ah não, eu respondi outra coisa. Eu acho que é diferente. Se você achou diferente, me explica aqui o porquê para a gente entender como está o seu pensamento. Mas, em geral, a gente tende a associar esse ponto aqui às cores que estão em volta dele, da mesma forma para esse ponto aqui. Porque, olha, se todo mundo aqui tá roxo, parece que esse ponto aqui também vai ser roxo. Mesma coisa para esse ponto. Se todo mundo aqui tá amarelo, parece que esse ponto também vai ser amarelo. E aí, se a gente olha pelas propriedades, então, esse ponto aqui, todo mundo que está nessa região de x menor que 1,5 e y menor que 5, nesse quadradinho aqui é roxo. Então, provavelmente, esse ponto também vai ser. Já que todo mundo que está no x maior que 2 e no y maior que 5, nesse outro quadrado também é amarelo. Então, se todo mundo dessa região com essas propriedades são amarelo, existe uma probabilidade maior desse ponto também ser amarelo. E é exatamente essa lógica que o KNN usa. Algumas pessoas gostam de brincar com aquele ditado: diga-me com quem andas que eu lhe direi quem é. Ou com aquela justificativa de você é ali a média das 5 pessoas que você mais anda. O KNN segue uma lógica muito parecida, porque ele utiliza a similaridade com os K pontos mais próximos do dataset para estimar o seu valor. E uma coisa muito importante do KNN, diferente de tudo que a gente está vendo até agora, é que todo o processamento é feito no momento da previsão. Então, até agora, a gente já tinha alguns algoritmos, por exemplo, a árvore de decisão, onde a gente sabia a sequência de decisões, ou a regressão linear, que a gente sabia o peso de cada uma das colunas. Agora, no KNN, não. Assim que a gente receber um valor para fazer previsão, aí a gente vai fazer o processamento. E isso é o que a gente chama de aprendizado preguiçoso. E, às vezes, com datasets muito grandes, isso pode ser muito custoso. Em modelos que a gente precisa fazer a previsão de forma imediata, pode ser inviável a gente utilizar o KNN. Uma outra coisa também bastante importante é que, Lucas, eu tenho um ponto aqui perto, um outro ponto aqui longe. Será que esse ponto de perto vai influenciar mais? Em geral, por padrão, não. Por padrão, ele só vai olhar quantos pontos ali eu quero. Então, se ele escolhe 3 pontos, ele pega os 3 pontos mais próximos e aí ele usa esses 3 pontos para determinar a classe ou para determinar ali o valor daquele ponto, se for um caso de regressão. Lembrando que o KNN pode ser utilizado tanto em classificação quanto em regressão. Só que se a gente quiser que os pontos mais próximos afetem mais que os pontos mais distantes, a gente também pode ajustar isso no KNN, no hiperparâmetro Waves. E tudo isso eu vou mostrar para vocês quando eu mostrar a documentação. Só para a gente fechar também essa parte mais teórica, para a gente falar um pouquinho mais da prática e realmente utilizar o KNN. Lucas, o KNN sempre vai usar a mesma quantidade de pontos, ou uma quantidade determinada de pontos? E sim. Então, se eu coloco que eu quero 5 pontos mais próximos, eu sempre vou pegar 5 pontos, mesmo que um deles esteja muito distante. Se eu quiser pegar a quantidade de pontos dentro de uma região, por exemplo, eu posso usar o Radius Neighbor Classifier. Então eu pego os pontos que estiverem dentro de um raio. E aí pode ser 1, 2, 3 ou pode ser 1000, 2000 pontos. Então entendam o problema que vocês têm para poder escolher a melhor alternativa de trabalhar com seus dados. Somente para a gente começar, outro ponto muito importante de atenção que eu até coloquei aqui. Cuidado ao usar KNN em variáveis com escalas muito diferentes. O KNN já espera que as variáveis estejam ajustadas com uma escala muito próxima, porque vamos supor que você tem um x indo 1, 2, 3, 4, 5, e o y indo 1000, 2000, 3000.
os pontos vão estar difíceis de serem calculados ali, a distância entre eles, encontrar os pontos mais próximos. Então, façam o ajuste da escala dos pontos antes de colocar no algoritmo de KNN. Beleza, sem mais delongas, vamos para a parte prática. E eu já deixei alguns pontos aqui. Já comecei escrevendo o código, mas já já a gente vai escrever todo o código junto. Se eu importar o pandas e considerar esse conjunto de pontos, Lucas, por que você usou esse conjunto de pontos? Porque eu quis, foi um conjunto de pontos aleatórios, mas que visualmente eles estão dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho dois pontos muito próximos a esses pontos em roxo, dois pontos muito próximos aos pontos em amarelo. Esse ponto aqui está no meio e eu queria que vocês parassem um pouquinho essa aula e pensassem, qual que é a classificação desse ponto? E desse aqui? E desse aqui? Esse ponto aqui, esse primeiro, visualmente, ele está com certeza muito mais próximo aos pontos roxos. Esse aqui, ó, parece estar mais próximo a esses dois pontos aqui. Mas e esse ponto? Será que se eu vier até aqui, tem uma distância? Como será que eu calculo? E aí a gente vai ter algumas já noções mentais, a gente já vai ter uma ideia de qual seria a classificação desses dois, com uma certeza muito maior desses dois também. E desse aqui a gente poderia ficar em dúvida e vamos ver o que o KNN vai falar pra gente. Então, ó, eu vou utilizar o KNN e vou seguir a documentação com vocês. Da mesma forma que todos os algoritmos que a gente utilizou até agora, a gente começa importando esse algoritmo. Então, ó, vou dar o Ctrl C, um Ctrl V aqui, importei o KNN e agora eu vou criar o meu classificador. Qual é o meu classificador? É esse aqui. Lucas, beleza, dei um Ctrl C, Ctrl V aqui. Por que ele está chamando com esse nome aqui? Por que ele não está chamando CLF como a gente fez até agora? Simplesmente porque o algoritmo achou melhor fazer isso. Mas se vocês quiserem, podem colocar CLF aqui sem problema nenhum. E observa que ele está utilizando os 3 vizinhos mais próximos. E aqui na documentação a gente vê exatamente o que é cada um desses hiperparâmetros. Aqui tem o número de vizinhos, que por padrão é 5. Aqui, como a gente passou 3, ele vai utilizar 3. Aquele peso que eu te falei, que é o peso entre, se um ponto está muito próximo, outro ponto está distante, eu vou usar o mesmo peso ou vou usar pesos diferentes? Eu posso ajustar aqui. E essas métricas aqui a gente vai falar daqui a pouquinho também. E todas as métricas também estão disponíveis na documentação. Se vocês quiserem ler, Lucas, não entendo nada de inglês. Sem problema, clica aqui com o botão direito, traduzir para o português. Vocês vão conseguir entender tudo sem problema nenhum. Voltando aqui na documentação, ó, a gente já fez isso daqui, falta apenas fazer o fit dos nossos dados. E a gente já sabe fazer o fit. A gente já fez o fit várias vezes. Agora a gente vai precisar voltar para cá e selecionar os pontos de treino. Quem são os pontos de treino? São esses pontos aqui que eu já sei o valor. Quem são os meus X de treino? É o meu dados A e o meu dados B. E o meu Y de treino é o dados.y, que é exatamente a classificação que eu quero fazer, a classificação que eu quero descobrir. Então, ó, se eu tenho aqui a minha base de dados, e a gente vai utilizar só esse A, esse B e esse Y, e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que são essas colunas aqui, 2, quem é o meu X? O meu X é exatamente dessa base de dados, as colunas A e a coluna B. Opa, dei um Enter aqui a mais. E quem é o meu Y? O meu Y também da coluna dados, essa coluna Y aqui. Beleza, Lucas, agora que eu tenho os meus pontos de treino, especificamente nesse problema, a gente também precisa selecionar o meu X de teste, porque eu separei uma base aqui diferente para vocês. E vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu peguei os dados dessa forma e os dados dessa forma aqui de baixo. Então, ó, aqui, para minha base de teste, em vez de utilizar dados, eu vou utilizar dados _pred. Então, ó, o meu X de teste nada vai ser além do meu X, meu dados, e aqui eu tenho dados _pred. Então, eu tenho os meus dados de treino, meus dados de teste. Com isso, a gente pode fazer o fit dos dados. Lucas, como eu faço o fit? Da mesma forma que a gente estava fazendo até agora. CLF.fit, X e Y. E como eu faço a previsão? Também da mesma forma que a gente estava fazendo com o predict. E aí, para fazer a previsão, eu vou utilizar esses dados de teste aqui. E olha o que a gente tem.
a gente tem os valores. Mas tá, para que servem esses valores? O que isso me ajuda? A gente pode salvar na variável ypred, e agora que a gente tem os valores desse ponto, a gente pode substituir simplesmente essa cor vermelha pelos valores que eu acabei de prever. Então, ó, vou copiar esse gráfico aqui, vou colar aqui embaixo, e eu vou trocar as cores vermelhas que eu teria anteriormente pelo valor que eu acabei de prever dos meus dados. E olha, esse dado aqui realmente está amarelo, esse dado realmente está amarelo, esse dado aqui também está amarelo, e esses dois dados aqui estão em roxo. Então, com isso, o que o KNN fez para esses pontos foi exatamente para os valores aqui que já estão próximos do amarelo, claramente amarelo, para esses valores que estão próximos do roxo, claramente é roxo. Ah, Lucas, mas olha, se eu calcular essa distância aqui, essa distância, essa e essa, ele vai dar a mesma distância para esses 4 pontos. Por que esse ponto foi classificado como amarelo? E agora eu quero abrir um pequeno parênteses para falar dessas duas questões para vocês. A primeira questão, tá, vai ser sempre essa distância em linha reta? E por padrão, sim. E aí eu considero 2 hiperparâmetros aqui, que eu vou só colocar aqui em inglês para ficar um pouquinho mais fácil da gente achar esses hiperparâmetros, que é primeiro esse parâmetro metric, que é a métrica que a gente vai utilizar para calcular as distâncias, e esse segundo parâmetro P. Quando a métrica por default é o Minkowski e o P por default é o valor 2, o que a gente está utilizando é exatamente a distância euclidiana. Então, ó, a distância euclidiana entre esse ponto e esse ponto aqui é essa reta que vai unir esses dois pontos, que é aquela distância que a gente tem da raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Não vou entrar nesse ponto porque a gente poderia fazer uma aula só desse cálculo de distância, porque tem bastante coisa para a gente discutir, mas quando a gente não passa nenhum parâmetro por padrão, o que ele calcula é essa distância aqui, a distância entre a linha reta, entre o ponto que a gente quer prever e cada um dos pontos de dado. Ah, Lucas, ele vai fazer entre todos os pontos de dados? E aí uma outra coisa que a gente tem também é a forma que ele vai fazer, o algoritmo que ele vai utilizar. A gente tem um algoritmo, por exemplo, que ele pega todos os pontos e tem alguns outros algoritmos que ele otimiza quais pontos eles estão considerando. Então tudo isso está aqui na documentação e vocês podem navegar na documentação para se aprofundar. Então quero apenas apresentar para vocês e mostrarem aonde vocês vão encontrando, afinal vocês estão se tornando cientistas e vocês vão pesquisando na documentação, vão pesquisando em outros artigos, em outros lugares, e eu quero direcionar vocês para o melhor caminho para aprender ciência de dados. Beleza, Lucas, só fiquei com uma dúvida agora. Esses 4 pontos têm a mesma distância. Por que ele está sendo classificado como amarelo e não como roxo? E aí eu quero deixar muito claro esse aviso que está na própria documentação. Olha, em relação ao KNN, o algoritmo dos vizinhos mais próximos, se 2 vizinhos tiverem distâncias idênticas, mas rótulos diferentes, o resultado dependerá da ordenação dos dados de treinamento. Então, ó, se a gente considerou aqui, nessa base de dados, o A, o B e o Y, ele vai depender da ordenação desses dados. Então, eu selecionei aqui, por exemplo, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Como um está vindo primeiro, aparece primeiro 2 valores como 1 e depois aparece um valor como 0. Por isso, ele está sendo classificado como 1. E aí, por isso também que a gente utilizou aquele A, A2, B, B2 e Y, que agora a gente vai alterar essa ordem. A gente vai fazer o 0 aparecer primeiro e depois a gente aparecer 1. Ah, Lucas, eu podia ter mexido aqui, podia ter usado várias propriedades? Poderia, só que eu quis simplificar aqui e já colocar com os dados dessa forma para vocês, para a gente poder ir um pouquinho mais rápido também. Então agora, ó, se eu trocar aqui por A2, B2, aqui vai ser Y2, e a mesma coisa para os dados pred, e aí por que eu estou mudando também os dados pred? Porque quando eu faço o modelo e faço o fit, ele vai guardar o nome dessas colunas aqui. E se eu passo um nome diferente, ele ia me dar um warning. E aí, para evitar isso, eu também estou mudando o nome das colunas da minha base de teste. Então, ó, se eu fizer isso daqui de novo, vou rodar tudo aqui. Olha o que ele vai classificar agora, ó. Olha a diferença desse ponto aqui do meio, que era amarelo,
e agora ele está roxo, exatamente porque a gente mudou a ordem dos dados. Então, ó, agora a gente está considerando isso daqui e a gente começa no 0 e aí esse ponto foi classificado como 0 também. Ah, Lucas, tem algumas formas a gente tratar? Tem algumas formas a gente ajustar isso? Tem algumas formas, mas em geral a gente não vai ser tão específico, não vai entrar tão no detalhe assim. Até porque esses dados aqui são muito artificiais. Em geral a gente não vai ter o ponto exatamente igual. E se tiver, tem alguns outros tratamentos que a gente pode fazer também. Uma coisa que a gente utiliza como boa prática é evitar de usar um número de vizinhos, um número par. Porque com um número par pode acontecer muito empate. Quando a gente utiliza o número ímpar, é muito menor a chance de dar empate. E eu falo muito menor porque quando a gente tem duas classes, claro que não vai dar empate. Se eu tenho mais classes, eu posso ter empate. E a gente vai sempre pensando qual é a melhor forma de resolver esse problema. Mas também, para a gente não se alongar muito nessa aula, vamos utilizar o KNN com dados reais. E para isso a gente vai utilizar o dataset Iris, que a gente já conhece. Então, como eu importo o dataset Iris? Mesma coisa que a gente já estava fazendo há muito tempo. Então, ó, eu vou do scalane importar esse dataset. Então, from scalane.dataset import load iris. Então, eu vou fazer a importação do load iris e eu vou importar o pandas se eu não tiver importado ainda. Como a gente importou lá em cima, eu não preciso fazer isso. E para retornar os dados, como que eu vou fazer? Eu vou fazer iris é igual a load iris. Beleza, e aí se a gente quiser transformar isso aqui em um data frame, como que a gente pode fazer? Iris.df, por exemplo, que é o data frame iris que a gente está criando, vai ser pd.dataframe, esse iris que a gente acabou de importar, .data. Lucas, não lembro quem é o data. Beleza, eu mostro aqui para vocês, ó. O data são os valores das colunas. Ah, Lucas, lembrei, beleza. Quem é o nome das colunas? O nome de cada uma das colunas vai ser exatamente esse feature names que tem aqui embaixo. Então, ó, se eu faço só isso daqui e eu visualizo a base, olha o que eu vou ter. Eu vou ter uma base sem o nome das colunas. Aqui eu posso passar columns igual a data, a iris, né, que é o nome da minha base, ponto, feature names. Então agora a gente tem com o nome das colunas. Além disso, a gente pode incluir, para finalizar, a nossa coluna chamada target, que é o valor que a gente vai querer descobrir. Então, ó, eu tenho a minha coluna chamada target, que vai ser exatamente, na minha base iris, a minha coluna de nome target. E aí, beleza, ó, na verdade aqui eu só escrevi o nome errado, e aí escrevendo o nome certo, perfeito, a gente tem tudo que a gente precisa para utilizar o KNN. Ah, Lucas, vou utilizar todas as colunas? E aí, de novo, para a gente visualizar esses pontos, para a gente conseguir simplificar o nosso processo, a gente pode considerar somente o target 1 e 2 e apenas as colunas de pétala, como a gente já estava fazendo. Então, ó, eu vou falar que o meu iris 1 vai ser iris.lock, então vou fazer um filtro da minha base. E aí, primeiro, eu quero filtrar, na verdade é iris_df, né? Então eu quero filtrar dessa base somente os targets 1 e 2. Então, isin. Aqui eu vou colocar 1 e 2 e as minhas colunas que eu quero vai ser somente a coluna de pétala, que são essas duas colunas aqui, ó. Então eu vou colar aqui e essa informação que eu quero como a minha base que a gente vai utilizar o KNN. Então beleza, estou colocando aqui e ó, quem é meu iris 1? Meu iris 1 é exatamente essa base aqui. E só um detalhe é que a gente também tem que trazer a coluna de target, porque é a coluna que a gente quer prever e como a gente está em aprendizagem supervisionada, a gente precisa dos valores, dos labels de cada um dos dados. Beleza, a gente tem isso. E de novo a gente vai separar em x e y. Quem é meu x e y? O x é iris 1. Essas duas colunas aqui. E o meu y vai ser exatamente do iris 1, apenas a coluna target. Da mesma forma que a gente tem feito. Ah, Lucas, não vi ainda nenhuma das outras aulas que você está falando. Tudo bem, termina essa aula, mas volta nas outras aulas, porque a gente está fazendo uma sequência. Aulas que estão seguindo umas às outras e com um sentido lógico nisso. Então, realmente sugiro que vocês assistam todas as aulas dessa sequência de aulas, dessa playlist que a gente vai colocar. Perfeito! Feito isso, agora que a gente tem x e y, como a gente quer realmente fazer um modelo,
a gente tem que fazer o train test split, que a gente já separa os nossos dados em treino e em teste. Já falei bastante sobre isso, mas vou deixar aqui um vídeo inteiro onde a gente explica como você sair de ciência de dados do zero em apenas uma aula, caso você tenha dúvida de algum conceito que eu falei aqui. E aí, ó, para isso a gente vai fazer xtrain, xtest, ytrain, ytest, e eu vou fazer o train test split, e aí eu vou passar quem? Eu vou passar o meu x e y. E aí, depois eu vou passar o tamanho que eu quero da minha base de teste, que a gente pode colocar por padrão 0.33, e eu vou passar o random state, exatamente para se vocês quiserem fazer, vocês conseguirem fazer exatamente a mesma base que eu. E aí, claro, toda vez que a gente está utilizando um método do scikit-learn, eu preciso importar esse método antes. Então, ó, eu vou importar do sklearn.model_selection o train test split, da mesma forma que a gente está usando aqui embaixo. Importei, agora eu tenho os meus dados de treino, tenho os meus dados de teste, e aqui ó, já deixei pronto para vocês a visualização dos dados de treino e dos dados de teste. Então, ó, aqui estão meus dados de treino e os meus dados de teste, e com isso a gente pode utilizar o KNN da mesma forma que a gente fez ali em cima. Então, vou copiar daqui, ó, vou pegar aqui da documentação. Vou copiar essa primeira linha, onde a gente está importando o KNN. Isso aqui, na verdade, não precisaria, mas eu quero fazer o passo a passo com vocês, só para isso ficar guardado. Depois eu vou criar o meu classificador. Não quero colocar esse nome, quero criar com o meu próprio nome aqui. Beleza, criei meu classificador com um número de vizinhos igual a 3. Depois, eu quero fazer o feed com os meus dados. Da mesma forma, eu já tenho os meus dados de treino, já tenho os meus dados de teste. Então, eu vou fazer clf.feed, xtrain, ytrain. Então, estou fazendo feed com os meus dados de treino. Depois, a gente vai fazer a previsão para os meus dados de teste, utilizando da mesma forma o clf.predict. Observa que agora que vocês estão vendo diferentes algoritmos, vocês percebem que existe um certo passo a passo. E o que mais diferencia é aquele início da aula que eu expliquei como cada um vai utilizar para fazer a previsão. Então, na árvore, enquanto ela tenta ali achar regiões, agora, quando a gente fala do KNN, ele só tenta olhar para as pessoas que estão mais próximas dele. E aí, a gente vai falar de outros modelos também, como, por exemplo, regressão logística, floresta de decisão, mas tudo isso nas próximas aulas. E se você tem algum modelo que você quer muito saber, quer muito que a gente fale, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer nas próximas aulas. E agora, ó, eu vou fazer o prediction nos meus dados de teste. E toda vez que a gente faz a previsão, a gente utiliza o modelo, a gente precisa avaliar. E aí, para avaliar, a gente pode utilizar, por exemplo, a matriz de confusão. Então, eu vou importar do sklearn.metrics, eu vou importar a confusion matrix, que é a minha matriz de confusão, e depois eu vou fazer a matriz de confusão relacionando os meus dados de teste com os dados que eu acabei de prever. E aí, ó, se eu executar tudo isso daqui, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter que aqui ele acertou 19 vezes quando era 0 e preveu 0, e acertou 8 vezes quando era 1 e preveu 1. Só que a gente teve 6 valores que na verdade eram 1 e ele previu como 0. E claro que a gente pode ver quais foram esses valores. Ó. Eu posso simplesmente copiar esse mesmo código aqui, jogar aqui embaixo, e agora a gente adiciona os meus dados de teste. Vai ser uma cor um pouco diferente, porque a gente quer diferenciar esses dados. E agora eu vou trocar aqui tudo que é treino para teste. Então, xtest. Aqui também eu vou colocar xtest. E quem que vai ser o meu C? O meu C vai ser o meu ytest. E aqui eu tenho o meu color map Viridian. E eu vou pegar aqui um outro color map. Então, eu já tinha aberto aqui a opção de color map no Matplotlib. Ah, Lucas, não lembro onde está isso. Tudo bem, digita Color Map Matplotlib no Google e ele já vai te dar esse link aqui, ó. Chosen Color Maps em Matplotlib. E aqui você tem todas as opções de Color Map que existem. E aí, ó, eu posso pegar, por exemplo, o Inter, posso pegar esses Color Maps aqui de baixo. E eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. RDYG, esse aqui. Beleza, vou colocar aqui. E agora eles vão estar em cores diferentes. E observa que se a gente quiser saber quais foram os pontos onde o y-teste está diferente, a gente também pode trazer, por exemplo, os meus dados de teste
Mas agora, em vez de colocar o y-teste, colocar o y-pred. E agora que a gente fez essa previsão, a gente pode realmente visualizar os dados. Então, ó, eu posso simplesmente copiar esse gráfico aqui e agora eu posso colocar aqui embaixo, trazendo os meus dados de teste. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui embaixo. E aqui, ó, como eu quero ver os dados de teste, eu posso trocar aqui por x-teste, aqui de novo por x-teste. E os meus dados, eu posso colocar os dados de previsão, os dados que eu acabei de prever. Só tem uma questão aqui, que se a gente manter o CMap igual a Viridis, a gente vai ver tudo da mesma cor e a gente não vai conseguir separar o que é treino e o que é teste. E uma forma simples de resolver isso é a gente indo em Color Maps do próprio Matplotlib. Eu já tinha deixado aqui aberto, mas se vocês quiserem, ó, vocês podem clicar aqui em mais, colocar Color Map Matplotlib no próprio Google e é uma das primeiras opções que vão aparecer. E aqui tem todos os Color Maps que a gente pode utilizar. E um que eu gosto muito é esse daqui, por exemplo, ó, indo de vermelho até verde. Então é só eu copiar o código dele, jogar aqui. E outra coisa também para facilitar a visualização, ó, não ficar tudo dessa forma, é que a gente pode colocar os dados de treino um pouquinho mais grosso, mas ainda transparentes, e os dados de teste mais fracos e também transparentes. Então, ó, aqui eu tenho os meus dados de treino, aqui eu tenho os meus dados de teste com a previsão feita. Observa que aqui, ó, tá muito claro qual vai ser a previsão feita. Aqui é verde, porque ele era amarelo, aqui é vermelho, porque era um roxo. Então tá fazendo sentido a previsão que a gente acabou de fazer. Ah, Lucas, e se eu quiser entender quais eram os dados que eu errei a previsão? Posso vir aqui também e colocar numa outra escala, por exemplo, os pontos que eu tinha do meu teste, do meu y de teste mesmo, ou até na mesma escala aqui de CMap. Pode, sem dúvida. E olha, ó, esses pontos aqui a gente dá para ver que a gente errou. E parece que esses pontos aqui a gente errou também. E se eu deixo somente os meus dados de teste, então comentando esses dados aqui, observa que realmente o meu dado de treino, eu tinha esses pontos aqui como verde, que visualmente nem faz muito sentido, porque todos os dados aqui estão como roxo, e como o algoritmo vai olhar os dados em volta dele, por isso ele está considerando verde. Ah, Lucas, mas eu quero buscar esses dados. Como que eu poderia buscar na minha base de teste os dados onde o y de teste é diferente do y que a gente acabou de prever? Então a gente pode fazer essa condição, então o y de teste é diferente do y que a gente acabou de prever, que é o que a gente chamou de y-pred. E realmente, ó, aqui, esse aqui é o nosso valor de x, esse aqui é o nosso valor de y. Então, aqui, 1,5, 1,5, 5.0, 5.1 são valores que a gente previu errado. E agora aqui, ó, 1,8, os pontos 4.9, 4.9, 4.8, 4.8, que parecem ser esses pontos aqui. E realmente, ó, ele está considerando esse ponto e talvez esse aqui para previsão. E aí, se a gente tira tudo isso daqui, a gente vai entender por que ele fez essa previsão. Porque quando a gente olha, ele está exatamente em cima desse ponto. Então, se a gente olha os pontos mais próximos, eu tenho 1, 2 e 3. Esse aqui são os 3 pontos mais próximos a esse ponto aqui. Então, com isso, a gente entende tudo o que está sendo feito. E aí, se você quiser visualizar todo mundo, só retirar esse comentário aqui, executar e ó, perfeito. Temos nossos dados de treino, nossos dados de teste e a previsão que a gente fez utilizando o algoritmo do KNN. Então, com isso, eu queria mostrar para vocês que a lógica do KNN é exatamente essa. Ele simplesmente vai olhar os pontos que estão ao redor dele e a gente escolhe o número de pontos. Ah, quero 3, 5, 7, 9 pontos. E aí, a partir desses pontos, ele vai considerar que ele possui a mesma classe que a maioria desses pontos. Que é o que eu falei com vocês lá no início, aquele ditado de diga-me com quem andas, que eu lhe direi quem és. O ponto, a classe que a gente vai ter para o ponto que a gente quer prever, vai ser a classe da maioria desses pontos. Então é isso, espero que tenha ficado muito claro e vocês tenham entendido esse algoritmo, porque é um algoritmo muito legal e é um algoritmo relativamente simples quando a gente quer trabalhar com aprendizado de máquinas. E também isso vai nos ajudar muito a entender quando a gente estiver falando de algoritmos de aprendizado
não supervisionado. Mas isso a gente vai falar mais lá na frente, mas vão ter vários vídeos sobre isso também. Então, para você não perder tudo que vem aqui no canal, segue a gente, curte esse vídeo, manda para alguém e deixa aqui no comentário também qualquer coisa para motivar a gente a continuar produzindo, porque isso ajuda muito a gente a ficar cada vez motivado e a cada vez trazer vídeos como esse aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na tela outros vídeos passando e vou deixar aqui na descrição alguns vídeos para ajudar muito vocês a seguirem nossa carreira de cientista de dados. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.